Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, lida está a Tua palavra essa noite. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor fale conosco, Pai, pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra. E que assim, Pai, nós saibamos Te honrar e Te glorificar, a partir do momento que saímos desse lugar de oração, para mais uma semana de trabalho e das lidas do dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus e as tempestades da vida. Os discípulos de Jesus enfrentam as tempestades da vida. Vocês sabem que nesses últimos dias a gente tem presenciado as tempestades literais e temos também presenciado as tempestades existenciais. Então, por exemplo, nós temos visto os estragos que foram feitos no sul da Bahia e numa parte de Minas Gerais como decorrência das tempestades que se abateram nesses últimos dias, né? Nós temos uma equipe da IPI nacional, da nossa igreja nacional, exatamente nesse final de semana lá na Bahia, fazendo uma ação solidária por famílias que foram atingidas pelas enchentes ou pela decorrência das enchentes. Então eles estão reformando casa, levando alimento, levando kit de higiene, levando várias outras provisões para as famílias lá na Bahia, e que foi o alvo dessa ação missionária e ação social da nossa igreja. Então nós presenciamos tempestades literais atingindo casas, famílias, pessoas, né? E trazendo estragos, né, nos bens móveis e imóveis e também na vida das pessoas. Então nós presenciamos isso de maneira literal, tempestades literais atingindo a Bahia e Minas, por exemplo. Mas também nós temos testemunhado as tempestades existenciais, que não são literais, são existenciais. Por exemplo, nós falamos aqui, nós oramos pelas pessoas que testaram positivo para o Covid e estão em isolamento. Nós falamos de pessoas que passaram por cirurgias e estão em recuperação. Nós temos falado de pessoas que vivenciaram um luto na família e estão vivenciando agora um momento, né, de separação, de saudade, vivenciando agora essa situação de pós-sepultamento. Isso são tempestades que vêm sobre a vida das pessoas, entre tantas outras. Você imagina aquelas famílias que perderam os entes queridos lá em Capitólio. Não foi uma tempestade o que aconteceu, no sentido literal ali naquele momento,
mas é uma tempestade existencial. Ou seja, as crises, o luto, a enfermidade, as perdas materiais, financeiras, né? E sobretudo a perda de um ente querido ou da saúde, é para nós simbolicamente como uma tempestade que a gente enfrenta. E os discípulos de Jesus, assim como as outras pessoas, estão enfrentando tempestades, às vezes literais e às vezes existenciais. Talvez você que está aqui mesmo, nesta hora, ou que está em casa acompanhando, pode dizer, realmente, eu tenho vivido nesses últimos tempos, tempo que eu posso descrever como verdadeira tempestade. A nossa igreja, desde o dia 15 de março de 2020, que foi o último culto presencial normal, 15 de março de 2020, nós estamos para completar 2 anos que nós estamos vivendo como comunidade local, um tempo de tempestade. Tem hora que o culto é presencial, tem hora que o culto é só virtual, tem hora que a gente reduz a quantidade de pessoas, tem hora que a gente abre. Nós estamos vivendo uma tempestade, né? No sentido figurado, é isso que nós estamos passando. E a gente olha para esse texto, os discípulos de Jesus enfrentam uma tempestade. Jesus está com eles na margem ocidental do Mar da Galileia, e ele diz, nós vamos passar para a margem oriental do Mar da Galileia. E era uma coisa que eles faziam normalmente, eles estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados com embarcação, estavam acostumados a trafegar, né, aquele trajeto, e era uma coisa tranquila, atravessar da margem ocidental para a margem oriental. E Jesus fez isso de maneira estratégica, porque ele estava atendendo multidões, havia um cansaço, uma fadiga de atender as multidões, de pregação e de milagres, e ele vai para um lugar que talvez seja mais tranquilo, tem menos cidade, menos pessoas, ele vai para um lugar tranquilo. E os discípulos, seguindo a orientação de Jesus, entram no barco e vão atravessar. Mas quando eles estão nesse processo, nesse trajeto de travessia, o que ocorre é que se levanta uma tempestade no Mar da Galileia, que é um mar que está, na verdade é um grande lago, não é um mar, mas chama de mar. É um grande lago que está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado por montanhas. Então ele forma um corredor. E naquele corredor, às vezes, formam ventos, que aqui é como se fosse um redemoinho. Mas esse redemoinho toma uma proporção tão gigantesca, tão avassaladora, que é descrito como se fosse um furacão que tenha tomado conta deles. Então não era uma coisa comum, porque eles já estavam acostumados com aquele lugar, mas aquela situação foi diferente. Eles perceberam que eles estavam a ponto de o barco afundar e eles perderem a vida. E aí Jesus está dormindo, você imagina? Ele não está dormindo porque ele está desligado da situação, é porque ele estava tão cansado do que havia acontecido, do ministério que havia sido desenvolvido do outro lado da margem, que ele deitou e dormiu. E aí os discípulos acordam Jesus desesperado, como nós cantamos aqui, ó, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né? O céu se reveste de trevas, e aí o Senhor não vai fazer nada. Daí Jesus levanta e repreende a tempestade, repreende o mar, e tudo se aquieta imediatamente. Porque quando uma tempestade começa, muitas vezes ela vai se acalmando aos poucos, ela vai diminuindo aquela intensidade, ela vai ficando mais calma, de repente passa. Mas Jesus se levantou e na autoridade de Filho de Deus, ele deu uma ordem, ele repreendeu e ela cessou imediatamente. Quando os discípulos viram aquilo, eles ficaram aturdidos e pensaram, quem é esse? Quem é esse que anda conosco, que tem carne e osso como nós, que come com a gente e que dá uma ordem e o mar obedece imediatamente? Eles ficam tomados desse maravilhamento diante do que Jesus faz. Então, amados, nós enfrentamos tempestades também, literais ou existenciais. Os discípulos enfrentaram uma tempestade literal. Mas eu queria fazer algumas considerações a partir do texto, a respeito de nós que somos discípulos de Jesus e as tempestades da nossa vida. Você e eu enfrentamos tempestades, como eu descrevi aqui, literais ou existenciais. E esse texto tem algumas considerações importantes para o nosso coração. Eu não sei se agora, nesse exato momento, você está vivendo uma tempestade pessoal, familiar, de qualquer ordem que seja na sua vida. Se for, então, que você acolha essa palavra no teu coração.
porque aqui nós temos algumas coisas preciosas que nos ensinam e que também nos prepara para enfrentar as tempestades da vida. Às vezes nós já enfrentamos e ficou no passado, mas enquanto nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a nos deparar com algumas tempestades. Então, 4 considerações eu queria fazer com vocês quando nós pensamos em discípulos de Jesus e as tempestades da vida. Em primeiro lugar, mesmo obedecendo Jesus, estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Mesmo obedecendo a Jesus, estamos sujeitos a enfrentar tempestades. O texto diz, verso 35, até o verso 37, que eles passaram para outra margem, porque Jesus deu a ordem, Jesus deu o comando, Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado. E eles fizeram isso em obediência ao seu mestre, em obediência a Jesus. E exatamente porque obedeceram a Jesus, enfrentaram uma tempestade. E não foi um ventinho, foi uma tempestade, como diz o texto, que quase levou a embarcação a pique, a afundar. E eles tiveram medo de morrer. E a gente precisa sempre considerar isso, que o fato de sermos obedientes a Jesus, e nós devemos ser obedientes a Jesus em todo o tempo, quando as coisas são favoráveis e quando as coisas não são favoráveis, quando tudo está maravilhoso e tranquilo, quando tudo está muitas vezes turbulento, nós temos que obedecer a Jesus sempre. E às vezes, quando nós obedecemos Jesus, as coisas ficam boas, ficam ótimas para nós, dá tudo certo, é uma bênção. Mas às vezes nós obedecemos Jesus, e mesmo obedecendo Jesus, nós enfrentamos tempestade, nós enfrentamos problemas, o nosso barco quase afunda. E aí a gente precisa lembrar que existe tempestade que às vezes é por nossa causa, existe tempestade que às vezes é por causa das outras pessoas, e às vezes existe tempestade que faz parte da vida. Você vai lembrar de Jonas, por exemplo. Jonas enfrentou uma tempestade, e essa tempestade era por causa dele, era por causa da desobediência dele com Deus. Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, e ele resolveu ir para Tarsis. Então Deus enviou uma tempestade, e essa tempestade era por causa da sua escolha, da sua decisão, da sua atitude, da sua rebeldia, da sua desobediência. Existe tempestade que não é por causa de mim, não foi eu que criei, não foi porque eu tomei uma decisão ruim. Existe tempestade que é por causa das outras pessoas. Paulo, em Atos 27, enfrenta uma tempestade. Ele percebeu que a tempestade vinha, ele aconselhou que não prosseguisse viagem, mas ele não tinha o que fazer. Ele estava naquele navio, e o capitão do navio decidiu que eles deveriam ir, e a maioria foi a favor do capitão do navio, e eles tiveram que prosseguir, e eles enfrentaram uma tempestade, e enfrentaram um naufrágio. O navio se perdeu, a carga se perdeu, e pela graça de Deus a vida deles não se perdeu. Então existe às vezes algumas tempestades, que não é por minha causa, às vezes é por causa do meu marido, às vezes é por causa da minha esposa, às vezes é por causa dos meus filhos, às vezes é por causa do meu vizinho, às vezes é por causa do meu patrão, não sei. Às vezes a gente entra em tempestade que nós não criamos, que nós não escolhemos, mas nós somos postos nela. Mas às vezes existem as tempestades que não tem nada a ver comigo, nem com outras pessoas, tem a ver com a vida. Jesus disse lá em Mateus 7, que aquele que ouve a palavra e pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E aí cai as chuvas, transborda os rios, sopra os ventos e dão contra essa casa. É a casa de alguém que ouve e obedece a palavra. Sobre essa casa vem tempestade também, assim como aquele que construiu casa sobre a areia. Faz parte da vida, faz parte da vida. Jesus não nos poupa da vida, dos problemas, das lutas, das dificuldades. Então a gente precisa considerar em primeiro lugar isso. Mesmo obedecendo Jesus, nós estamos sujeitos a enfrentar a tempestade. Eu e você estamos sujeitos. Então, isso não significa que Deus não ama, isso não significa que Deus não está vendo, isso não significa que você não seja espiritual. Isso não significa necessariamente que você esteja em desobediência, faz parte da vida, é assim que é. E a palavra de Deus, na oração de Jesus em João 17, diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo,
Eu peço que os livre do mal. Eu peço que os livre do mal. Então que Deus permita que a gente tenha esse entendimento, que mesmo obedecendo Jesus, às vezes, nós vamos enfrentar tempestade. Muitos irmãos vão testar positivo, muitos irmãos vão ter que ficar em isolamento, muitos irmãos vão ter que, infelizmente, passar por luto, muitos irmãos vão ter enfrentamento com dificuldades financeiras, com outras dificuldades, mas o nosso pedido é o mesmo de Jesus. Senhor, nós não pedimos que o Senhor nos tire do mundo, nós pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não permita que nós nos tornemos maus, que o Senhor não permita que o maligno ganhe espaço na nossa vida por causa da tempestade, por causa da dificuldade, por causa da luta, por causa da adversidade, que o nosso coração não se corrompa, independente das tempestades, que nós continuemos crentes e tementes a Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Segundo, olha só, quando parecer que vamos perecer por causa da tempestade, lembremos-nos que Jesus está no barco. Quando parecer que nós vamos perecer por causa da tempestade, nós devemos lembrar, Jesus está no nosso barco. Aleluia. O meu piloto até o fim, tá certo? Jesus está no barco. A hora que a coisa ficou horrível, o verso de número 38 diz assim: Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não nos livra de enfrentar a tempestade, mas Ele está no nosso barco. Na hora do desespero, na hora da aflição, na hora da agonia, você corre para Jesus, você clama a Jesus, né? Você pede a intervenção da graça de Jesus. Agora você imagina quem está enfrentando tempestade e Jesus não está no barco dele. Você imagina as pessoas que também estão enfrentando tempestade, mas não tem para onde correr, não tem a quem clamar, não conhecem Jesus, não conhecem a graça de Deus, não sabe aquilo que Deus pode fazer àquele que clama a Ele com um coração contrito, com o desejo de receber a misericórdia do Senhor. Entende? Amados, a palavra de Deus diz lá no Salmo 23, né, como você sabe: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É a presença do Senhor conosco que nos permite dizer isso. A Tua vara, o Teu bordão, o Teu cajado me consolam. Os discípulos, no momento mais dramático, que eles achavam que o barco ia afundar e que eles iam morrer, eles tinham a quem clamar, eles tinham a quem correr, eles tinham a quem pedir socorro. E é isso que nós sabemos ser verdade a respeito da minha vida e da tua vida. Você tem a quem clamar, você tem a quem correr, você tem a quem pedir socorro. Nós clamamos o nome de Jesus. Você lembra aquela canção antiga que dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, amados, quando nós temos essa percepção de que perdemos completamente o controle das coisas, nós temos a quem clamar, nós sabemos a quem recorrer, nós recorremos a Jesus. O Evangelho de Mateus diz que Ele é o Emanuel. O que significa isso? Deus conosco, Deus conosco. Nós cremos nessa presença maravilhosa, nós temos experimentado isso, nós podemos testemunhar disso. Eu estava falando com o irmão Daniel, que precisou ficar uns dias aí em isolamento. Ele falou: mas foi difícil, pastor, não por causa do físico em si, mas por causa do emocional, como mexe com a cabeça da gente. Mas aí nós clamamos a Deus, nós oramos, nós pedimos a intervenção do Senhor na nossa vida. Deus nos deu força, nos deu graça, e passou o tempo do isolamento, e agora já estão aqui presentes no culto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E Ele diz em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Nós sabemos que às vezes a nossa embarcação passa pela tempestade mesmo, não tem jeito. Mas Jesus está no nosso barco. Jesus está no nosso barco. Louvado seja o nome do Senhor. Agora pode ser que você está aqui hoje, ou você que está em casa ouvindo, e não tem certeza de que Jesus está no seu barco. Aí é um problema grave. Porque uma coisa é enfrentar a tempestade com Jesus no nosso barco, outra coisa é enfrentar a tempestade sozinho, sem Jesus. Então a palavra dessa noite para você, convida Jesus para vir para o seu barco, para fazer parte da sua vida. Abre o teu coração, entrega a tua vida a Jesus, porque tempestades vão vir, amanhã ou depois, e vai ser uma bênção se Jesus estiver no seu barco. Vai ser muito diferente. Você vai poder testemunhar e vai poder glorificar, levantar as mãos e dizer: louvado seja Deus, eu não deixei de passar tempestade, mas não passei sozinho, passei com a presença do bom pastor, do Emanuel, do Deus conosco, que é Jesus, o verbo que se fez carne. E o texto também me faz lembrar hoje do texto lá do velório, João 16:33, Jesus disse que nós podemos ter paz em meio à aflição. E eu estava pensando, essa paz é por causa dele, é da presença dele, por causa dele. Que bom, que mesmo quando a gente enfrenta essas turbulências, Jesus nos dá a sua paz por causa da presença dele conosco. Eu espero que você e eu possamos ter isso forte no nosso coração em nome de Jesus. Que eu e você, quando parecer que nós vamos perecer diante da tempestade, a gente lembre: eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem clamar. Eu posso dobrar meu joelho, onde quer que eu esteja, e clamar o nome do Senhor Jesus. É um privilégio que Deus tem nos dado. É por isso que nós podemos fazer como Paulo, avançando, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque nós temos a quem clamar. Você tem a quem clamar. Terceiro, o mesmo Jesus que tem autoridade para conduzir sua vida, é o mesmo Jesus que tem poder para repreender a tempestade. O mesmo Jesus que tem autoridade para falar: passa daqui para lá, volta de lá para cá, continua, vai em frente, não segue. O mesmo Jesus que tem autoridade para conduzir sua vida, é o mesmo Jesus que tem poder para repreender a tempestade que se levanta contra mim e a sua vida. Ele tem poder. O verso de número 39 está dito aí: ele, despertado, repreendeu a tempestade, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Irmãos, que experiência que esses discípulos tiveram. Jesus, sabe que Jesus falou para a tempestade? Psiu. Foi isso que ele falou para a tempestade. Ele levantou e disse para a tempestade: psiu. E a tempestade calou imediatamente. Você imagina que experiência, que realidade extraordinária o que Jesus fez diante deles. Esse Jesus que tem poder de dar comando para as nossas vidas, é o mesmo Jesus que tem poder de repreender a tempestade contra as nossas vidas. Isso é muito importante, porque se você tem essa consciência de que Jesus tem autoridade sobre a sua vida, e nós somos discípulos de Jesus, e nós obedecemos o comando de Jesus, em relação a tudo que Ele manda na palavra, no Evangelho, quando Ele diz assim: ama o teu inimigo, ora pelo teu inimigo, perdoa o teu inimigo, abençoa o teu inimigo. A gente obedece, não é que a gente gosta, não é que a gente acha legal, a gente obedece. Por quê? Jesus tem autoridade para comandar as nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele manda a gente fazer coisas que para nós é difícil, é um desafio, mas Ele nos capacita a fazer, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, e tantos outros comandos que nós temos da palavra de Deus. Levai as cargas uns dos outros, como nós falamos hoje de manhã. Fala assim: eu não estou aguentando levar minha carga, eu vou levar dos outros. Não, nós obedecemos a palavra de Deus, porque Jesus tem autoridade para conduzir a nossa vida, mas Ele também tem poder para repreender toda e qualquer tempestade que se levanta contra a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele levantou, repreendeu o vento e o mar, e eles calaram, fez-se bonança imediatamente, aquela calmaria, aquele silêncio. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós sabermos que o nosso Deus tem poder para falar para a nossa tempestade, imediatamente, e essa tempestade tem que calar imediatamente, por causa da palavra de Jesus, vinda de maneira assertiva, poderosa, e sendo bênção para a nossa vida. Quantos testemunhos nós temos aqui, né? Quantos testemunhos nós temos aqui, de irmãos que estavam vivendo tempestades terríveis, achavam que o barco ia afundar e que a vida ia acabar, e Jesus simplesmente em um momento levantou e fez e tudo mudou. É como diz o texto, quando conta daquele centurião que pede a Jesus para ir curar o seu servo. Jesus disse: eu vou. Ele disse: não precisa ir não, basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Não precisa ir, não precisa pôr a mão, não precisa fazer oração forte, só o Senhor falar e o servo vai ser curado. Jesus disse: que fé! Nunca vi alguém em Israel com uma fé como essa. Nós precisamos descansar nesse cuidado de Deus, nesse cuidado do Senhor, na autoridade de Jesus e no poder de Jesus sobre as tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Que você possa descansar teu coração, que se for da vontade do Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, Ele simplesmente vai levantar e vai dizer, e imediatamente essa tempestade vai acabar sobre a tua vida, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Em último lugar, a tempestade é uma oportunidade para conhecer a nós mesmos e para conhecer o Filho de Deus. A tempestade é uma oportunidade para conhecer nós mesmos e conhecer mais o Filho de Deus. O verso de número 40, olha o que Jesus fala para eles. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí o texto diz, verso 41, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela tempestade foi providencial, não foi um acidente, não foi um acidente, não foi por acaso, não estava na agenda deles, mas estava na agenda de Deus. Algumas coisas acontecem na nossa vida e parece que para nós é por acaso, parece que para nós é acidente, parece que para nós é apenas acidente de percurso, ou apenas circunstância, foge do nosso controle, mas jamais foge do controle de Deus. Isso pega de surpresa eu e você, mas não o Senhor. Deus não é pego de surpresa com nada, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E é uma oportunidade para que nós conheçamos a nós mesmos, para que nós conheçamos a nós mesmos, e é uma oportunidade para que nós conheçamos mais ainda o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus disse: mas vocês são tímidos, hein? Vocês são medrosos, vocês se acovardam com facilidade demais, e não é assim conosco? Qualquer coisinha nós já estamos tremendo, nós já estamos com medo, nós já não conseguimos reagir de maneira positiva, né? Qualquer assopro, nós já estamos caindo. Então as tempestades mostram a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa pequenez. É uma oportunidade para a gente conhecer a nós mesmos, né? Para a gente conhecer a nós mesmos. Mas graças a Deus que não é só para conhecer a nós mesmos, é para conhecer mais o Filho de Deus. Porque se a gente conhece só nós mesmos, a gente fica desanimado, tem hora, a gente entra em desespero. Mas é para conhecer o Filho de Deus. Olha só o seu poder, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia, a maneira como Ele pode agir com poder. Eles olham e ficam tomados de temor, dizendo: meu, quem que é este? Quem é este que tem poder de falar e o mar atender? Então, amados, é por isso que, mesmo obedecendo a Deus, às vezes Deus não nos livra de passar pela tempestade. É para que a gente tenha a oportunidade de conhecer a nós mesmos,
Há certas coisas a respeito de mim, a respeito de você, que só vem para fora na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora do conflito, na hora da perda, na hora da tragédia. É nessa hora que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre você mesmo. É uma hora de você poder falar: Deus, o Senhor é bom. Deus, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pecador, tenha misericórdia da minha vida. Tem hora que eu não creio, tem hora que eu fraquejo. É como Pedro, que Jesus falou com ele: olha, eu vou para a cruz. Ele falou: mas de jeito nenhum, todo mundo pode te abandonar, eu vou com o Senhor para a prisão, até para a morte, se for necessário. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro se conheceu, teve a oportunidade de enxergar coisas sobre ele que ele achava que sabia e não sabia. Foi na hora da tempestade, foi na hora da adversidade, foi na hora da luta, foi na hora do vale. Diga para mim quantas coisas você aprendeu sobre você nesses quase 2 anos de pandemia, né? Quantas coisas você aprendeu sobre você que você não sabia? Você aprendeu. Mas mais que isso, é a oportunidade de conhecer o Filho de Deus, Jesus, o Senhor e o Salvador. É a oportunidade da gente se maravilhar com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade, com a maneira como Ele tem amor por nós, como Ele nos cuida, como Ele tem paciência com a gente, como Ele é o bom pastor de fato e de verdade, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E da gente poder ficar maravilhado como Pedro diante da pesca maravilhosa, quando ele passou a noite inteira com seus colegas pescando e não apanhou nada. Foi um fracasso total a noite inteira, usando o melhor horário, a melhor estratégia, os melhores instrumentos, não pegaram nada. No outro dia, na beira da praia, Jesus fala: volta lá e joga do outro lado. Ele fala: Senhor, nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas porque é a tua palavra, o Senhor que está falando, nós vamos. E quando eles retornam, eles pescam tanto peixe que ele tem que chamar os companheiros de outro barco para poder dividir, porque não ia dar conta, e os barcos estavam quase afundando de tanta abundância. Agora não era tempestade, era abundância, era provisão, era bênção. E quando ele chega diante de Jesus, ele cai, imagino eu, de joelhos e fala: retira-te de mim, porque eu sou um pecador, tem misericórdia, retira-te de mim, que eu sou um pecador. É a oportunidade da gente conhecer o Deus a quem servimos, o Jesus a quem chamamos de Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, se porventura as tempestades vierem, e elas vêm em alguns momentos sobre a sua vida, que você lembre disso. Deus está dando oportunidade para eu me conhecer melhor e conhecer mais e melhor aquele que eu chamo de Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Eu queria que você guardasse essas 4 considerações hoje à noite, antes da nossa oração. Jesus, ou os discípulos de Jesus e as tempestades da vida. Você é discípulo de Jesus? É uma pergunta. Você é discípulo de Jesus? Se você é, lembra disso. Mesmo obedecendo Jesus, você está sujeito a enfrentar a tempestade. Quando parecer que vamos perecer por causa da tempestade, lembra: Jesus está no meu barco. O mesmo Jesus que tem autoridade para conduzir a tua vida, é o mesmo Jesus que tem poder para repreender a tempestade que vem contra a tua vida. E por último, a tempestade é a oportunidade para conhecer melhor a você mesmo e conhecer melhor a Jesus. E em tudo isso, nós dizemos: louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu vou improvisar uma canção aqui, viu, Daniel? Agora eu vou dar trabalho para o Daniel. Eu queria que você fechasse os teus olhos para esse momento final, antes da gente encerrar. Pode ser com esse microfone aqui mesmo, né? Feche os teus olhos um momento, antes da gente fazer a oração final, para você meditar naquilo que nós temos falado, para entrar no seu coração. A tempestade vai passar, vai ser diferente.
se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido e não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá.